paz em nome de Jesus. Nesta manhã de domingo, 10 graus, o nosso corpo sente o frio, mas o nosso espírito está aquecido pelo Espírito Santo. Amém. Pode dizer amém? Amém. Nós vamos ver hoje a história de um homem chamado Mateus. Um homem que estava ali no cotidiano, na lida, no trabalho diário, e algo aconteceu que mudou completamente a vida desse homem. Se nós ouvirmos Deus falar conosco através desta mensagem, certamente que nós também sairemos daqui mudados, transformados. Você crê nisso? Esse homem, Mateus, aqui nesse evangelho fala Levi. Levi era a procedência desse homem. Levi era um grupo de pessoas dentro de todas as tribos de Israel. Era um grupo que foi separado para exercer um trabalho, um ministério. Era o grupo encarregado de cuidar das coisas de Deus, das coisas do templo. Mas esse homem aqui, ele se encontra desassociado a esse ministério. Ele está fazendo outras coisas. Esse homem era descendente da casa de Arão. Era um grupo de sacerdotes escolhidos por Deus. Aqui o que nos indica é que ele foi dominado, talvez, pelo dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. E esse homem aqui, então, ele está numa posição de trabalho, onde ele era odiado pelos próprios judeus. A função dele, o trabalho dele numa coletoria, era tirar o dinheiro, o imposto, as taxas do próprio povo para encaminhar para o povo romano, o Império Romano que dominava sobre o povo judeu. E sendo assim, ele era considerado pelos seus compatriotas de traidor. Essa era a situação desse homem. Tinha uma descendência excelente, mas escolheu seguir, vamos dizer assim, o rumo deste mundo. A coisa apertou, está difícil, então eu vou entrar no sistema, eu vou andar segundo a multidão, nadar segundo a correnteza. Mas algo acontece a ele nesse dia. A primeira coisa que nós vamos ver é o chamado. Ele tem um chamado divino, uma convocação divina. Verso 13, Marcos capítulo 2, a partir do verso 13. De novo saiu Jesus junto do mar. Aqui eu já aprendo uma coisa: o nosso Jesus, ele era um homem dinâmico, ele não era estático, ele não ficava parado, ele estava em constante movimento. Ele ia de cidade em cidade, pregando, curando os enfermos, anunciando o reino de Deus, libertando os possessos. E Jesus saiu de novo para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. É interessante que até essa altura o povo estava com Jesus. O povo estava com Jesus por quê? Porque Jesus curava, porque Jesus libertava as pessoas, porque Jesus fazia milagres, multiplicava pães, peixes. E a fama de Jesus cresceu, e multidões o seguiam. Mas essa mesma multidão, seguindo os dias de Jesus, vai estar dizendo: crucificam, crucificam, crucificam.
Nós temos aqui no Brasil uma grande mentira que foi incutida na cabeça dos brasileiros: Deus é brasileiro. Ou então, a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é bíblico, isso não é correto. Bom, então a multidão vinha ao encontro de Jesus. E o que Jesus fazia? Jesus ensinava. É o didástico, didaquê no grego, é da onde vem didática, é ensino. O verdadeiro ensino, o ensino que nós precisamos conhecer. Nós passamos anos em sala de aula. O que nós aprendemos? Um monte de coisas, coisas boas, coisas que nós nunca vamos aplicar. Aprendemos. Será que nós aprendemos a amar na escola? Será que nós aprendemos a viver? Será que nós aprendemos a respeitar a autoridade na escola? Aprendemos um monte de coisa. Mas Jesus, o ensino de Jesus, é aquilo que nós precisamos para viver bem no planeta Terra. É aquilo que eu necessito saber, porque Ele que criou tudo. E o ensino de Jesus é um manual de instruções de como nós devemos viver. Você conhece os ensinos de Jesus? E Ele ensinava. Ah, mas será que a multidão prestava atenção? Ele ensinava. Ah, mas será que vão obedecer? Ele ensinava. A resposta não está no professor, está no aluno. Numa mesma sala de aula, um aluno pode se destacar por conhecer e outro pode sair ali sem saber nada. Eu lembro que na minha época de estudante, quando eu passei na faculdade, a gente sempre ouvia falar assim, ó: o aluno é quem faz a faculdade. Então a resposta que o povo, que a multidão vai dar, é o que vai fazer a diferença. Então imagina você, Jesus, aquela multidão, Jesus ensinando, e aqui pelo visto ele ia ensinando andando, porque no verso 14 diz, quando ia passando, ele está passando aqui hoje, ele está passando pelas nossas vidas, todos os momentos, todos os dias. E quando ele ia passando, ele viu a Mateus, aqui nesse evangelho, chama de Levi, como eu já expliquei, filho de Alfeu. Ele viu, a primeira coisa, Jesus vê. Você olha a situação do mundo, você pode pensar, mas por que Deus não está fazendo nada? Será que Deus não está vendo? Deus está vendo tudo. Deus sabe o que se passa com a minha vida, com a tua vida, no teu coração, na tua mente, aquilo que nem saiu ainda da tua boca, Deus já conhece, Deus vê. Uma das coisas, dos sentimentos mais terríveis do ser humano é a solidão. Parece que ninguém está se importando, parece que ninguém está ligando. Ele está vendo. A situação lá de Israel, ele está vendo. De Gaza, ele está vendo. A situação, outros conflitos, como aquele que vem se arrastando, por anos ali na Síria, Deus está vendo. Na Ucrânia, Deus está vendo. No Brasil, Deus está vendo. Na sua vida, Deus está vendo. Você não está sozinho. Sabe aquele cântico que a gente gosta? Segura na mão de Deus. Ele está com as mãos sempre à nossa disposição. Somos nós que soltamos das mãos dele. E Jesus viu aquele homem. E certamente Jesus sabia quem era. Sentado ali na coletoria. Essa palavra quase não usa mais, mas antigamente os antigos lembram, coletoria, se ela pagar os impostos. Ele está lá, mais um dia, nada
nada está acontecendo diferente. Ele sendo odiado pelo seu próprio povo, sentado ali trabalhando, esperando, algo acontecer ou a morte chegar e ir embora deste mundo. Mas esse dia foi diferente. Jesus olhou para ele e Jesus disse: segue. Tão pequenininha essa palavra. Segue-me. Jesus não está no meio de uma pregação e vai fazer um apelo final e a música ao fundo para tocar a alma das pessoas, e Jesus faz um apelo. Não, Jesus ordena, Ele manda, Ele é Deus, Ele é o dono de tudo. Ele não vai chegar para você e perguntar: você quer me seguir? Ele ordena, imperativo: segue-me. Ele não fez nenhuma, vamos pregar hoje sobre missões e tal, e mostrou a situação do mundo e etc, etc, etc. Ô Levi, você tem um nome aí que é da linhagem sacerdotal. Ô Levi, você não pode estar na coletoria. Ô Levi, sai daí, Levi. Não. Ele disse só: segue. Levi, ele se levantou e o seguiu. Mas Jesus, para onde? Mas Jesus, e sustento? Mas Jesus, e a minha família? Mas Jesus, e os meus sonhos? Mas Jesus, Jesus, Jesus. Não, ele levantou e seguiu Jesus. As pessoas nos nossos dias são muito complexas, complicadas. Elas querem entender de tudo. E eu quero dizer para você: Deus é para ser obedecido e não entendido. Aquilo que Deus manda, eu não tenho sequer o direito de fazer as minhas considerações. Eu tenho que obedecer. Por que nós vemos tão poucas pessoas nascendo de novo hoje em dia? Porque elas racionalizam tudo está centralizado no raciocínio, na mente. A gente aprendeu a considerar, a valorizar, a justificar. A gente fica cheio de questiúnculos, cheio de perguntas, de indagações, e nós não seguimos Jesus. Muitos seguem os pastores, líderes espirituais, mas a Jesus são poucos. Jesus nos manda abrir mão de tudo, inclusive da nossa própria vida. Então ele teve um chamado divino. Alguém que estava ali apostatando, se afastando da fé, do conhecimento. Um homem que estava trabalhando para os inimigos. Esse eu não vou chamar. Esse não serve. Quem somos nós para falar quem serve, quem não serve? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Alguém aqui podia falar a verdade? Aconteceu comigo. As coisas loucas. Então, o chamado divino. A segunda coisa que nós vamos ver é onde que ele recebeu o chamado. Ali na coletoria, no trabalho. Deus, ele não chama pessoas desocupadas. Os desocupados muitas vezes são os primeiros a se alistarem. Jesus, eu vou. Jesus chama aquele que trabalha. Jesus chama aquele que está ali na lida. O reverendo falecido Russell Shelley conta-nos uma história que um jovenzinho que trabalhava na lavoura com os pais, mas ele não gostava muito de trabalhar, morava no campo. Chegou e foi para o seminário. Chegou lá no seminário 1 ano, aluno horrível, no tocante do horário, no tocante às tarefas, ao trabalho. E um dia o diretor, final do ano, chamou esse jovem
E o diretor, pastor, professor ali daquele seminário, falou: vem cá, me conta, como é que foi o seu chamado? Aquele jovenzinho caipira, né, do interior, falou: olha, minha família estava lá na lavoura, eu estava me sentindo muito cansado, então deitei embaixo de uma árvore e fiquei olhando as nuvens do céu, e aí eu vi PM, duas nuvens, letra P e a letra M. Antigamente a gente fazia isso, sabe? Os mais novos sabem o que é isso, não é? Ficava no céu ali, meu amiguinho lá, olha o jacaré, não, é o elefante, a gente ficava vendo imagens lá. Então aquele jovem disse para o diretor: eu vi a letra P e M. E aí eu pensei: o que será que significa P e M? Já sei, pregue a mensagem. E ali eu decidi então vir para o seminário. E aquele homem de Deus, pastor, professor, diretor, com muito amor abraçou aquele jovem e falou: você decifrou errado. Não era pregue a mensagem, era plante milho. Volta lá. Muitas pessoas se enganam no chamado. Então esse homem estava na coletoria, durante o serviço ele foi chamado. A terceira coisa, como é que ele recebeu esse chamado? Vamos tentar nos colocar no lugar de Mateus. Vou ler aqui. Você está lá, trabalhando. A dona de casa está ali, preparando o almoço. O homem está ali, carpinando, ou na sua empresa, né? Alguns já estão trabalhando de noite, né? E de repente, não é, alguém, Cristo Jesus, sério, é inesperado. Acho que ele estava esperando. Deus não age de acordo com aquilo que achamos ser certo e errado. Eu estava na oração e no meio da oração Deus mandou fogo do céu. Amém por isso. Mas nesse caso aqui não aconteceu nada disso. Uma coisa tão simples, sério, não é? E ele foi convidado para desistir do seu negócio, do seu trabalho e seguir ao desprezado Nazareno, seguir a Jesus. Eu não sei o que você teve que deixar para seguir a Jesus. Se você não precisou deixar nada, comece a pensar. Ele me chamou. E como que Levi respondeu ao chamado? Deixou tudo. Tudo. Será que ele não teve um tempo lá para fechar o caixa? Eu creio que não. Queridos, os que verdadeiramente se convertem a Jesus, eles rompem com tudo. Eles rompem com esse sistema mundano. Eu estava pensando ontem à noite, aquilo que nós passamos como igreja, eu creio que nós precisamos nos arrepender e nos envergonhar. O diabo fez uma trama na nação brasileira, jogando uns contra os outros, um ódio assim que é só coisa de Satanás, do diabo. Nós somos crentes, libertos, a nossa esperança é Deus. Nós precisamos aprender aquilo que Jesus nos ensinou para vivermos como verdadeiros cristãos. Não vamos deixar nada tirar a paz do nosso coração. Ele deixou tudo e ele seguiu imediatamente. Vocês lembram da história de Abraão? A mesma coisa. Deixou tudo. Eu não estou falando aqui, amado, que é para você deixar coisas que Deus não está mandando você deixar. Mas pergunta para ele: isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando, isso que está acontecendo comigo, eu devo deixar, eu devo abandonar? E o que seguiu? O que aconteceu depois que
Levi, Mateus, seguiu a Jesus. O verso 15 diz: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi. Não conta aqui, mas eu creio que Levi chegou para Jesus e falou assim: escuta, Jesus, vamos lá na minha casa, nós vamos comer lá, e eu vou chamar os meus amigos, e eu vou mostrar que agora eu já não sou mais o mesmo. Jesus está à mesa na casa de Levi. Muitas pessoas podem até convidar Jesus para fazer parte em determinadas áreas da sua vida, mas lá em casa não. Lá em casa quem manda sou eu, quem toma a decisão sou eu, quem tem a palavra final sou eu. A gente vê esse homem, acabou de receber o convite de Jesus, já faz um convite para Jesus: vamos lá comigo em casa. E Jesus está ali à mesa. Estavam juntamente com ele e com os seus discípulos. Então está Jesus, os discípulos de Jesus e muitos publicanos e pecadores. Quem que convidou? Quem você acha que convidou? Levi. Só pode ser ele, a casa dele, não é? Não vou convidar a pessoa para ir na casa do outro. Que coisa tremenda! Algo aconteceu na vida desse homem que o impactou, e ele teve uma mudança radical. Está ali, eu creio que numa festa de alegria. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente fica radiante, a gente fica alegre, a gente quer contar para todo mundo, a gente quer espalhar notícia. Mas, assim como Jesus atrai seguidores que querem conhecer Jesus, Jesus atrai também multidão ou multidões de seguidores que ficam ali na espreita, esperando Jesus falar alguma coisa errada, esperando Jesus cair em contradição com a lei dada por Deus a Moisés. Queridos, me perdoem, mas muitas vezes nós somos assim. Ficamos ouvindo o pregador, mas prestando atenção para ver se ele vai pisar na bola. E aí a gente tem está vendo? Uma grande denominação que conseguiu abraçar muito dos jovens com o estilo da pregação, o modelo dos cultos, o púlpito uma prancha. Não vou falar que denominação é essa, mas está em sérias crises. Nós precisamos tomar muito cuidado, amados. Aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Cuidado. E como fazer? Ficar bem pertinho de Jesus. Ouvir a Jesus e não deixar nenhuma dúvida entrar na cabeça: é Jesus, é Jesus. Ah, mas o pastor falou, mas o que Jesus disse? Mas eu vi no programa da televisão multidões, mas o que Jesus disse? E a porta continua estreita, apertado o caminho, e são poucos que entram. Eu preciso ouvir Jesus, Jesus, e se alguém falar alguma coisa contra Jesus, de imediato, eu já fiz a escolha, é Jesus. Amém. Ah, mas é bonito lá, mas lá tem mas tem Jesus. Então havia multidão que estava ali para contrapor, para questionar. Verso 16, os escribas dos fariseus, aqueles que escreviam, que reproduziam, principalmente a Torá, copiavam, estavam ali, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos. Estavam ali, só da espírito, olhando. Jesus está comendo
com pecadores, com publicanos. Que escândalo! E perguntavam aos discípulos dele. É interessante que aqui o pessoal já estava com uma pulga atrás da orelha, né? Eles já tinham aprendido que perguntar para Jesus não dava certo, que eles levavam cada invertida e saíam murchinho, né? Quietinhos. Então vamos perguntar para os discípulos. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? Tem muitas pessoas que questionam a Jesus, mas não vão perguntar para Jesus, vão perguntar para você. Vão trazer acusações contra Jesus para você. E quem você vai defender? De que lado você vai ficar? Muitos para, a política, como é que é? A boa política, a boa vizinhança, a política politicamente correta. Você está preparado para defender a Jesus com a sua própria vida? Por que ele está comendo lá com esse pessoal? Jesus andava com o pessoal de uma categoria. Aí muitas vezes a gente se converte e a gente deixa de andar com aqueles que mais necessitam, aqueles que mais precisam. Levi teve uma mudança completa na vida dele. Levi agora muda de profissão. Agora ele não é mais um publicano. Agora ele é um pescador de homens. Agora ele se torna um apóstolo, um enviado. E ao serem questionados, Jesus ouviu. Jesus ouve tudo. Verso 17: tendo ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico. Já viu alguém lá na fila, Dona Angelina Carol, passa ali pela triagem, depois de horas é chamado, aí chega diante do médico, o médico pergunta: o que você tem? Doutor, não tem nada. Eu vim aqui só para fazer uma consulta. Isso é descabível, ilógico, Então Jesus está falando: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Você se sente doente? Se você se sente doente, você faz parte daqueles que Jesus veio buscar. Doença física, não é? Essa mudança de clima aí, tem hora que aí já começa uma coisinha aqui, e você vai lá se consultar, e a dengue, e a covid, e gripe, e tudo parece o mesmo sintoma, E aí quando você começa a sentir o desconforto, a vozinha do diabo já vem, a voz, e ali já começa: você está com dengue, você vai morrer, você está com isso, você está com aquilo, deu uma dorzinha aqui, o diabo vem falar: será que é câncer? E nós somos bombardeados no nosso corpo, mas também existem as doenças a nível de alma, doenças mentais. O diabo, ele vem na nossa mente e ele fica ali nos perturbando constantemente. E ele não fala na terceira pessoa, ele não lança o pensamento na terceira pessoa. Você está, e fala a doença, o problema. Ele coloca na primeira pessoa para nos enganar, para fazer com que a gente pense que somos nós que estamos pensando aquilo. Eu estou com câncer, eu estou doente, eu estou. O nosso Deus, o nosso Jeová é Rafa, Ele é Deus de cura. Nós precisamos ter uma mudança de mente, isso se chama metanoia. Arrependimento, a mensagem de Jesus, a mudança que somente Deus, através do Espírito Santo, pode mudar a nossa mente.
Tem pessoas que vêm de famílias com dificuldades, com limitações, chegando à miséria, e aí permitem que o diabo gere conceitos miseráveis na mente. E Deus muda. Como é difícil ter esse espírito, vamos chamar assim, espírito de miséria. Eu não sei qual é o teu berço, mas certamente que você é hoje, muito daquilo que você pensa, daquilo que você faz, daquilo que você fala, está ligado lá ao teu berço. Eu venho de uma família muito limitada. Eu lembro que minha mãe chegava a determinada altura, falava assim: vai pedir osso para cachorro lá no açougue. Não haviam supermercados, haviam os açougues, e na frente do açougue tinha um latão cortado, e ali jogava os ossos. Não sei se alguém teve essa experiência. E eu ia lá e pedia: seu Zequinho, minha mãe está pedindo osso para cachorro, pode pegar aí. Aquele dia eu sabia que ia ter um sopão em casa. Dificuldades, quem não passa? Mas aí a vida melhora. E aí a gente muitas vezes está amarrado, ainda preso nesses espíritos malignos. Não, eu sou assim mesmo. Não é. Você agora é cidadão do reino de Deus. Eu lembro quando vim para Curitiba, Miriam me deu um presente, uma blusa muito bonita. E eu fiquei insistindo: quanto você pagou? Quanto você pagou? Quanto você pagou? Eu peguei a blusa, fui lá na C&A para trocar. Era muito boa para mim. Por 2 ou 3 eu troquei? 3. Aquela blusa, o preço dela, eu troquei por 3 blusas. Passou um mês, essa costura aqui já veio aqui na frente. Por quê? Porque a gente não se sente merecedor. Queridos, quando Deus muda a história da nossa vida, Ele muda não só o nosso corpo, mas a nossa maneira de pensar também. Sabe, aquele espírito vai comprar as coisas. Eu entrava a comprar as coisas em Curitiba, eu falava assim: qual é o tênis mais barato? Mas não é porque não tinha, é porque o espírito de miséria. Aí qualquer doação, mesmo a gente tendo, a gente corre pegar. Eu lembro que a Miriam falou assim para mim: você precisa ter uma sandália. Eu falei: tá, então vamos comigo comprar. Pegamos o Fusquinha. Miriam falou: você vai assim? Eu falei: por quê? Descalço? Eu ia comprar sandália. Mas Curitiba não é Montemor. Então a gente precisa aprender com Deus. Deus te chamou? Você acha que Deus te chamou para uma vida de limitação, de miséria? Não! Eu não estou falando que você vai ter o carro de ouro, que você vai ter isso. Eu estou falando que o nosso Deus, Ele nos chama para vivermos aqui no planeta Terra de uma maneira saudável. A doença mental vai embora. A doença emocional, quantas pessoas recebem Jesus, mas continuam com as emoções que parecem uma montanha russa. Hoje está, aleluia, glória a Deus, amanhã está, não dá para viver assim. Jesus veio para os doentes. Se você em alguma área da vida se sente doente, receba o médico Jesus. Fale para ele: Senhor, senha número 1, eu sou o primeiro da consulta. Amém? Amém? Mas ele continuou dizendo assim: não vim chamar justos. Jesus não está falando aqui que existem justos, porque não existe nenhum justo, só Ele é justo. Ele veio chamar pecadores. Queridos,
Queridos, essa ideia de super crentes não existe. Nós continuamos ali nas nossas lutas, não é? Você já se sentiu vergonha de chegar diante de Deus e falar: Deus, estou aqui outra vez, Deus, fiz a mesma coisa, agi da mesma maneira, usei as mesmas palavras. Oh Deus, você já desistiu de você? Deus não desiste de nós. Amém. Ele veio para essa classe de pessoas pecadoras. Muitas vezes a gente se sente no fundo do poço, não é verdade, irmãos? Mas parece que se falar isso na igreja, o que é isso? Você está... Não! Nós vivemos assim, estamos lendo ali os salmos do salmista: oh, miserável homem que sou, a minha alma porque está batida, eu quero morrer, não dá mais para viver. Nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas Deus está conosco. Amém. Ele está conosco na caminhada. Então esse homem, Mateus, ele teve uma mudança radical em todo sentido. E nós precisamos agradecer a Deus por isso, porque o Evangelho de Mateus, Deus nos usou esse homem. Um Evangelho maravilhoso, lindo, que o Espírito Santo ungiu esse homem para que fosse escrito. Você recebeu o chamado de Deus? Eu estava pensando um pouco. Uma pessoa que não recebeu o chamado de Deus e quer seguir o caminho, deve ser horrível. Por isso que a gente ouve muitas pessoas falando assim: é muito difícil, é impossível seguir a Jesus. Lógico, você não me chamou, nem se aventure a tal coisa. Mas eu tenho visto outras pessoas que têm certeza, ouviu o chamado, mas está contrariamente ao que Levi Mateus fez, está deixando de seguir Jesus para ir trabalhar na coletoria. Eu quero dizer uma coisa: não vai dar certo. A pessoa que não tem o chamado, ela não vai dar certo. A pessoa que tem o chamado não vai dar certo se procurar outros rumos, outros caminhos para a vida. Você tem sensibilidade hoje para ouvir a voz de Jesus dizendo assim para você: senta, siga, vem me seguir. Você tem sensibilidade, você tem fé para ouvir o convite de Jesus? Ele nos chama para fora desse sistema, desse mundo. Ali em casa eu tenho brincado um pouco. Eu ouvi alguns cientistas, algumas palestras de que a Terra não é uma bola, que a Terra é plana. É um negócio. Primeira vez que a gente ouve, ele fala: é um absurdo. Eu não estou alegando que seja de forma alguma, mas eu fico pensando assim: será que não, nas nossas vidas não tem tantas coisas que nos ensinaram que não são verdade? Existe aqui uma classe de pessoas idosas, experientes, que há um tempo atrás jamais comeria manga com leite. Era morte na certa, não é? Era morte. Eu lembro dessa grossura que fala, cada grande senzala, explicaram ali o porquê. Né? Cortar o cabelo depois de almoçar, olhar no espelho, e quando vinha os trovões e relâmpagos, era uma correria dentro das nossas casas para cobrir os espelhos. Eu venho de uma geração que acreditava que
Quem trazia o bebê era a cegonha. Jesus, Ele é a verdade. Amém. Vamos ficar com Jesus? Amém. Quero convidar você a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos.